Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de algoritmos, e esse vídeo vai tratar do conceito de estruturas condicionais. E aqui a gente vai conseguir ver, através de alguns exemplos, conceitos como estruturas simples, estruturas compostas, estruturas aninhadas e as estruturas encadeadas. Para isso a gente vai usar aqui não o Replit, mas a gente vai usar aqui o Python Tutor. Esse ambiente é interessante porque a gente vai conseguir ver a execução passo a passo. E acredito que isso vai ajudar bastante vocês a entenderem, né, como funcionam essas estruturas. Então a gente vai usar esse ambiente tanto para estruturas condicionais quanto para estruturas de repetição, né, estruturas interativas. Aqui, vamos começar com um exemplo bem simples. O usuário vai digitar um número e eu vou descobrir se esse número é par ou não. Então, N recebe input, digite um número, e aí eu vou usar aqui operações aritméticas, né, para descobrir. Então, qual operação aritmética eu vou utilizar? Então, a gente sabe que tem essa operação aritmética que retorna o resto de uma divisão. Então, eu vou verificar se o resto da divisão com 2 é igual a 0. Certo? Então aqui é uma operação aritmética e o resultado dessa operação aritmética eu estou comparando com o valor de 0. Então, se for 0, eu sei que esse número é par. Então, esse número é par. Vamos testar? Será que esse código está ok, sem nenhum erro? Vamos ver, né? Vamos executar o código, ok? Digite o número. Vou digitar aqui um número par, 8. Vamos submeter. Aqui, pessoal, a gente começa a ver os valores. Então, a variável n recebeu o valor 8, né, que é o valor que eu digitei. Vamos executar a próxima linha. Ups, deu um erro aqui, né? Vocês lembram desse erro? É um erro de tipos, né? Então, observe que o n, ele está aqui em aspas duplas, né? Esse valor 8. Relembrando, né? A entrada de dados através do input sempre é uma string. Se a gente quer trabalhar com ele, a gente vai ter que transformar ele para inteiro. Então, vamos editar esse código e inserir aquela função int para converter ele para inteiro, né? Então, agora eu vou executar novamente, né? Então, a última vez aqui teve esse erro, mas vamos tentar novamente agora. Então, eu vou entrar com o valor de 8. E aí agora eu vou executar a próxima linha, né? Observe que o n agora é 8, né? Sem aspas duplas, né? Então o valor de n realmente é um valor inteiro, né? Observe que ele testou aqui, né? Se a divisão de n com 2, né, é 0, né? O resto da divisão de n com 2 é igual a 0. É verdadeiro. Ele vai imprimir para mim esse número é par. Então ele executou o que está aqui dentro. Ok? Aqui a gente pode até retornar, né? Olha, isso aqui é bastante interessante. Então, vamos ter que executar novamente, né? Vamos executar novamente aqui. Vamos executar novamente. Agora entrar com outro valor. Vamos ver. Vou entrar com o valor de 9 e mandar submeter. Então agora o valor de n é 9. Ele vai fazer o teste aqui. Ops, como ele fez o teste, está tudo ok. O n não é divisível por 2, então ele terminou o programa e não executou a linha 4. Não imprimiu nada para o usuário. Então, é realmente o que vai acontecer para esse nosso programa. Mas se eu quisesse imprimir para o usuário, esse número é ímpar, como que eu faria? Poderia colocar aqui uma outra linha aqui, né? Esse número é ímpar. E aí vamos executar de novo. Eu vou digitar 9, vou submeter, ele vai executar agora. Não executou a linha 4, né? Foi para a linha 5 e aí imprimiu que o número é ímpar. Para este caso, tá ok, né? Vamos tentar novamente.
Okay? Ops. Perdeu aqui o código, vamos ver se a gente consegue recuperar o código. Então, retomando aqui, né, eu perdi meu código, eu escrevi novamente. Então, estava nesse ponto, né, vamos testar aqui a execução, né, com o número par. Vou colocar o 8 novamente. Next, ele executou, ele vai imprimir que o número é par, porém ele vai executar também a linha 4, né, porque a linha 4 ela está fora aqui do if, então ela sempre será executada. Então, para esse caso aqui, a gente teria que usar o else. O else, e a gente colocando alinhado, indentado, né? Então isso aqui é importante, pessoal. O que está dentro do else é todo o código que estiver indentado, né? Então, por exemplo, esse código, vou escrever aqui só um fim. Esse código fim será sempre executado, independentemente se o número é par ou é ímpar, ele está fora do if. Então vamos visualizar novamente a execução. Agora digitar, sei lá, 12. Ele imprimiu, 12 é par, então ele vai executar a linha 3 e depois ele vai para a linha 6 e imprimir o fim. Se eu testasse agora com lá, o número ímpar, o 11, ele vai executar a linha 5, né, porque na linha 2 não era verdadeiro, e vai executar também a linha 6, ok? Então aqui a gente conseguiu visualizar este caso, né, quando a gente tem um if simples, um if com else. E agora eu quero ver um outro exemplo para falar sobre os ifs aninhados, né? Então, quando a gente tem uma estrutura if dentro de um outro if. Então, existem alguns problemas que eu posso resolver dessa maneira, né? Vamos imaginar o seguinte caso. Eu vou receber 3 valores, N1, N2 e N3. Vai pedir separadamente cada um desses valores. E eu quero descobrir, né? O pessoal vai digitar lá 3 números, eu quero descobrir qual é o maior valor. Então, como que eu faço isso? Eu posso verificar, por exemplo, se N1 for maior que N2. E aí eu vou usar um operador lógico agora para combinar os operadores relacionais. Se N1 é maior que N2 e N2 é maior que N3, o que eu sei aqui? Eu tenho certeza aqui que se N1 é maior que N2 e N2 é maior que N3, com certeza o maior é o N1. Certo? Mas pode ser que isso não seja verdade, né? Eu posso entrar valores onde o N1 não é o maior valor. Então, nesses casos, não será verdadeiro e ele vai vir para o else. Por enquanto, eu vou apenas imprimir aqui, não é o N1. Só para a gente mesmo saber e visualizar essa execução. Então, se eu entrar com valores do tipo 3, 2 e 1, né? Então o N1 ele é o maior de todos aqui, né? Então vai ser verdadeiro, ele vai imprimir para mim o N1, né, que o valor do N1 é 3, e acabou o programa. Mas se eu entrasse com outro valor, entrasse com outro valor do tipo 2, 3 e 1, por exemplo, eu sei que aqui o maior valor é o N2, né? Não é o N1. Então, esse teste na linha 5 vai falhar, ele está indo para a linha 8, né? E aqui no caso ele está só imprimindo, não é N1. Mas não é isso que a gente quer que ele imprima o maior valor. Então, aqui nesse ponto eu não sei se o maior valor é o N2 ou o N3. Eu sei que não é o N1, então só pode ser o N2 ou o N3, eu não tenho certeza qual que é. Então eu posso usar uma outra estrutura aqui, um if. Se N2 for maior que N3, eu sei que é o N2. E se não, né, eu já
eu estou nesse ponto aqui, eu sei que era o N2 ou N3. Se não é o N2, é o N3. Então aqui eu tenho uma estrutura aninhada, ou seja, eu tenho um if dentro de um outro if, né? Nesse caso, na parte else. Né? Vamos visualizar a execução. Então eu vou entrar com o 2, o 3 e o 1. Então vamos executar, ele vai executar a linha 5, vai ser falso, né? Ele vai aqui para a linha 8. O N2 é maior que N3? Sim, né? Olha aqui, 3 e 1. Então ele vai executar a linha 9 e imprimir o N2. Vamos fazer um outro teste. Agora eu vou entrar com, sei lá, 1, 2 e 3. Agora eu sei que o N3 é o maior valor, né? Então falhou a linha 5, ele foi para a linha 8. A N2 não é maior que N3, ele vai para a linha 11, imprime N3. Então aqui nesse Python Tutor a gente consegue visualizar essa execução passo a passo. E agora, para a gente finalizar essa parte das estruturas condicionais, vamos ver aquele exemplo que é com o encadeado, né? E para isso eu separei aqui o MC, né? Aquela formulazinha do MC para a gente calcular, ok? Então, o MC, a gente tem o que? O peso sobre a altura ao quadrado, né? E aí, o valor que resultante, a gente vai poder usar essa tabela. Então, primeiro, vamos calcular o MC, né? Então, a pessoa vai digitar o peso e a pessoa vai digitar a altura, né? Então, digite o peso e digite a altura. E aí a gente pode apagar esta parte aqui do código. Então, para a gente calcular o MC, o que a gente vai calcular? É o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Aqui vocês devem lembrar, com relação à precedência, que a potência tem precedência sobre a divisão, né? Então, poderia colocar simplesmente peso dividido por altura elevado a 2. Mas para a gente ficar bem claro aqui para vocês que a gente está dividindo altura ao quadrado, eu vou deixar dessa maneira. E por enquanto eu vou apenas imprimir o MC, não vou usar aquela tabela ainda não. Então eu vou testar aqui, né? Então eu vou digitar o meu peso, eu acho que deve ser 64. Eu vou digitar a minha altura, né? Minha altura 1.67, né? Então aqui a gente vai digitar na forma em inglês, né? Então usando ponto, não vírgula. E aí a gente vai tentar agora fazer o teste. Mas observe que a gente vai ter um problema aqui, né? Vamos executar aqui. Peso, altura, inválido literal para inteiro, né? Com base 10. Já deu erro aqui, né? Por que deu erro? Porque, na verdade, a altura, ela não é um inteiro, né? Ela é um float, né? Então vamos corrigir isso, né? Então o peso pode ser inteiro, né? A gente pode botar float se a pessoa quiser falar que ela tem, sei lá, 64.2, né? Tudo bem. Então aqui na verdade peso e altura eu vou colocar como float, né? Vamos executar novamente. Então vou digitar meu peso 64, a minha altura 1.67 e vamos ver aqui o resultado. Então agora ele vai calcular o que é o MC. Então o MC é esse valor, né? Ele não imprimiu aqui ainda, ele imprimiu. Então meu valor é 22.94. Se a gente olhar na tabela, tá beleza, né? Pela tabela aqui tá normal. Então agora a gente vai usar essa tabela, né? Porque aqui a pessoa está vendo o resultado, ela vai ter que olhar na tabela para verificar se está normal ou não. Magreza aqui ficou engraçado. Vamos fazer editar esse código e agora a gente vai usar. Então, o que está dizendo a tabela aqui? Menor que 18.5 é abaixo do peso. Magreza ficou ruim aqui. Abaixo do peso. Então, se IMC
for menor do que 18,5, eu vou imprimir abaixo do peso. E aí, aqui a gente poderia entrar, se não eu sei que ele é acima de 18,5. E eu poderia colocar outros ifs aqui dentro, da forma que foi feito anteriormente. Só que a gente pode usar de forma encadeada, usando o elif, né? Então, o elif permite que, ao mesmo tempo, eu já fazer um outro teste. Então, é como se fosse se não, se. Né? Se não, se e MC. Então, eu sei que aqui ele é maior ou igual a 18,5, né? Se está entre 18,5, ou seja, até 24,9, então IMC menor ou igual, né? 24,9 entra. Eu vou imprimir está normal. Elif, outro caso aqui é entre 25 e 29,9. Então, se MC for menor ou igual a 29,9, é sobrepeso? Como é que está lá? Sobrepeso. Print sobrepeso. Elif entre 30 e 39 é obesidade. Se for menor ou igual a 39,9, eu vou imprimir obesidade. E aí aqui eu esqueci dos dois pontinhos, né? E aí, se não for menor que 39, ou seja, é maior que 39, ele é maior ou igual a 40, né? Então, aqui eu posso usar o else agora. Aqui é obesidade grave, obesidade grave. Obesidade grave. Ok? Então vamos visualizar a execução agora. Eu esqueci dos dois pontinhos. Vamos visualizar a execução. Eu vou entrar com o meu peso, né, novamente, 64, 1,67. Então, o MC deu 22, né, então ele não vai entrar nesse caso do 6, ele vai entrar aqui no caso do 8, vai imprimir normal. Ok. Se eu entrasse, por exemplo, se eu tivesse já com meu peso 80 quilos, e a minha mesma altura, né? E aí, para esse valor, o MC agora já deu 28, né? Então, vai vir aqui para um sobrepeso, né? Mas ainda está menor do que 29. Então, o último teste aqui, sei lá, 200 quilos, 1,67. Então, o MC deu 71. Então, vai vir lá na obesidade grave, né? Então, obesidade grave. Então, assim a gente encerra as três formas da estrutura condicional destacada nos slides. E até o próximo vídeo.